a gente está falando de como construir, né, essa cultura dentro dessas empresas. E o que tu está me falando aqui é que isso ajuda a contratar as pessoas certas e ajuda a diminuir o turnover também, né? Porque ele gera momento não só para o time de vendas, mas gera a liderança com essa cultura, ela faz com que o time esteja engajado, né? Ele entra num ambiente onde se vive isso, né? Se vive os números, se vive os rituais, né? Isso. Do sino, da comemoração, da recepção de alguém que está integrando ou um time que vende ou um time que ajuda a vender. Eu sei que quando o time está com energia alta, o líder está com energia alta, o time tende a ficar com energia alta. E um time com energia alta, ele vende mais. Ele atende melhor o cliente, ele é mais feliz. E aí tem o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e lá tem algumas pesquisas que contam o quanto que a felicidade dá lucro. Turnover alto, desengajamento do time, baixo resultado. Realmente vocês fazem isso? Cara, que legal, eu quero isso na minha empresa. Tá começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial e vão alavancar suas vendas. Eu sou Dani Botelho. E o meu nome é João Rosa. Bora lá, João, para mais um? Bora, Dani, para mais um Toca o Sino Podcast. Show, legal. Gente, olha só, hoje a gente vai falar de cultura de vendas. O João faz muito mais parte da área comercial, então hoje, na verdade, eu dou uma chamada aqui no João para o João começar aí a falar de cultura de vendas, mas a gente vai trazer um pouquinho mais do que só a parte comercial, né, João? Cultura de vendas, a gente tem crenças com relação à cultura de vendas. Sim. Que ela não acontece somente na parte comercial. Não mesmo. Né? Manda lá, João. Cara, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cultura de vendas envolve a empresa inteira, né? Ter uma empresa com uma cultura de vendas. E é muito legal a gente ter essa perspectiva, porque tem uma frase que eu falei em um dos últimos, ou enfim, não sei qual ordem que vai esse podcast, mas é uma frase que o Marcelo sempre falou pra gente, Marcelo Germano, que é o seguinte: dentro de uma empresa existem dois times, o time que vende e o time que ajuda a vender. Quando eu mudo esse modelo mental ou trago essa crença para dentro da empresa, eu começo a disseminação dessa minha cultura de vendas. Porque todo mundo começa a entender que o seu trabalho ele está diretamente ligado à venda. Tudo o que ele faz está diretamente ligado à venda. Pode ser desde o cara que está no almoxerifado, por exemplo, a pessoa que faz separação de pedido, ou sei lá, tia da limpeza, a pessoa que fica na copa, a recepcionista, todas essas pessoas, as suas atividades, elas vão relacionar com venda. Um atendimento excelente, um local limpo para trabalhar, enfim, o que elas fazem no dia a dia, a operação delas vai influenciar na venda. E aí vai passando por todos os setores, até chegar no comercial, que é o time que está de frente vendendo, né? Então, todo mundo que não fala com o cliente para fazer um fechamento de venda está ajudando a vender de alguma maneira, executando o seu trabalho. Só que o nosso papel para estabelecer a cultura é linkar esse trabalho dessa pessoa com o aumento de alguma performance em vendas. Então a gente traz esse tipo de consciência, né? Então acho que para começar a trazer um pouco de significado, entender um pouco da cultura de vendas, a cultura de vendas dentro de uma empresa é aquela empresa onde as pessoas entendem que todo mundo faz parte de um único time e esse time tem dois papéis. O papel das pessoas que vendem e o papel das pessoas que ajudam a vender. Ponto. Que legal você está falando. Em 2016, eu participei de um grupo aí, uma startup, e tinha mais de 100 funcionários. E pela primeira vez eu vi essa dissonância, né? No que era a cultura de vendas. Era uma startup de vendas, ela trabalhava com CRM de vendas, e eu vi uma desconexão entre a área comercial e a área de marketing, assim. Eu lembro de entrar nessa empresa e era uma semana de final de meta. E tinha um pedaço do marketing que tinha uma estrutura de eventos. E eles tinham recém-vindo de uma ação de eventos e tal, e eles felizões e tal, e fazendo, a gente vai falar aqui, fazendo o ritual de vendas, né? Então, falando dos nomes de fechamentos e tal, de clientes que estavam entrando e batendo palma e tal. Só que eu, muito observador, eu olhei aquele mar de gente ali, e o time, e a galera batendo palma e tal, a área de CS batendo palma, a área de entrega batendo palma e tal, e o time de marketing meio xoxo, assim, meio
sei lá, pé da vida. Eu falei assim, cara, alguma coisa tá estranha aqui. Resumo da história. Tinha rixa de líder comercial e líder de marketing. E aquilo parecia não fazer parte do mesmo contexto. Mesmo que a área de marketing tivesse contribuído de alguma forma na estruturação do evento, né? Eles tinham feito um roadshow, né? Eventos itinerantes, e eu vi isso pela primeira vez. Essa cultura de vendas do avesso, né? Que não contribui nada, não engaja, não gera resultado. Tava rolando um turnover alto na área de marketing. Então, por uma cultura mal desenhado ali e essa rixa, né? Uma cultura de silos dentro da empresa, né? Então sim. eu tenho grupinhos que não se conectam, que não se interagem e essa rixa mesmo, né? Eu acho que o nosso movimento que a gente traz com esse podcast é mostrar que tudo está conectado. O marketing e vendas, ele está conectado, eles estão conectados. E quando as pessoas entendem isso e melhoram esse relacionamento e entendem como potencializar ainda mais esse relacionamento, isso reflete nas vendas, reflete no final das vendas. E, cara, para mim é muito louco, assim, porque cultura de vendas é baseada em rituais. Então, você estava falando dos rituais, de bater palma, etc., tinha um cornetão lá, era massa o evento, o time todo vibrando, mas aquele núcleo ali, era quase umas 10 pessoas, umas 9, 10 pessoas ali. E tipo, cara, os caras nem batiam palmas. Eu falei assim, cara, que estranho isso, né? E aí depois eu fui entender o que estava acontecendo. Não, perfeito. E a gente traz isso para dentro das empresas que a gente trabalha. Então, dentro do a gente tem essa cultura onde todo mundo comemora. E aí a gente vem com os rituais, né? Os rituais para comemorar cada venda. Então, o nome do nosso podcast, inclusive Toca o Sino, é um dos rituais, é um ritual de venda. Então, bater o sino é muito legal. Hoje, você lembra, né? Quando você trabalhava com a gente era em 5, 6 pessoas, 7 no máximo. Bati o sino aqui, tava todo mundo do meu lado, batia a palma. Batia a palma, batia na mesa, vibrava junto ali. Só que hoje, cara, é muito louco, porque a gente tem 55 pessoas. Sim. São salas separadas. Aí toca o sino aqui, ó, parece uma ola. Toca o sino, daí começa... primeiro esse time aqui comemora, que tá na sala. Tá escutando mais perto. E aí vai pro time do lado, e aí vai pro outro time, brum, movimenta a empresa inteira. É muito engraçado quando tu tá, por exemplo, lá numa sala de reunião e tu escuta um sino bater. Porque vem um barulho, vem outro, vai... É muito legal. Isso é uma cultura de vendas. Massa. Só que não fica só no sino, né? Então a gente foi criando diversos rituais para gerar esses momentos, esse momento de energia no time. Então a gente estabeleceu que pro agendamento tem uma sineta. Sabe a sineta de hotel? Ok. Pum, plim, e todo mundo bate palma. E cara, de novo, né? Ouviu o plim, ouviu a palma, porque o plim não dá para ouvir de todos os lugares, mas um monte de gente batendo palma escuta das outras salas. Daí começa aqui, e vai cascateando dos agendamentos. Legal. É muito legal. E aí, a gente criou também, depois o time de CS começou a vender, o time de CS tinha um chocalho. Aí vinha um chocalho. Então, ficou engraçado esse áudio aí, vai ficar engraçado. E aí, pra que isso? Pra gente criar rituais e criar maneiras de todo mundo comemorar. Porque a cultura de venda, qualquer cultura é baseada em ritual. Ponto. E aí, para uma cultura de vendas, não seria diferente não ter um ritual, né? Então, a gente tem um ritual, tem os rituais também na cultura de vendas. Então, isso é muito legal. E, cara, a cultura de vendas ela vai estar relacionada com muita coisa, né? Com o jeito que eu atendo o cliente, com o jeito que eu recebo as pessoas, com o jeito que eu treino, com o jeito que eu educo as pessoas que estão dentro do meu time, até mesmo com as tomadas de decisões que eu tenho que tomar. Então, uma coisa que acontece muito dentro dessa cultura de vendas quando você vai fazer evento. A gente é uma empresa de eventos também, né? A gente entrega treinamento. E, cara, todo mundo precisa estar entendendo que vai ter pitch dentro desse evento, todo mundo tem que se preparar para esse pitch e todo mundo que está ali dentro está ajudando a vender. Então, você constrói várias narrativas com as pessoas e a gente vai para um evento, cara, tá todo mundo... Meu Deus, como que vai ser essas vendas? Vamos fazer essas vendas. O cliente vem falar comigo, eu já tenho que conduzir ele pro comercial, eu já tenho que tirar dúvida, eu já tenho que receber ele bem, eu já tenho que estar com um sorrisão no rosto para ele sentir essa energia e comprar da gente. Quando o Marcelo começa a fazer o pitch, silêncio, prepara. Pitch, fica em silêncio, presta atenção. Todo mundo tá focado no mesmo objetivo, não importa. Desde o cara que tá lá para filmar o evento, da pessoa que tá para mostrar uma plataforma e dos vendedores. Tá todo mundo unido no mesmo objetivo, que é aquela venda. Todo mundo se prepara, presta atenção e se conduz para ter o melhor cenário
dentro daquele momento. Então é muito legal como a cultura de vendas ela vai impactar em diversos momentos, né? Pô, para tomadas de decisões, né, Dani? Então a gente começa a entender, isso aqui vai me fazer vender mais, vai me fazer vender menos. Será que faz sentido eu tomar essa decisão aqui que pode impactar nas minhas vendas? E, cara, no fim das contas, é as vendas que vão ditar o crescimento de uma empresa. Sim. E se eu não vender, possivelmente eu não vou crescer. E quando a gente tem uma empresa que ela tem ambição, ela tem um sonho grande, esse sonho grande tem que ser acompanhado pelas vendas. E aí a gente vai educando as pessoas da importância de vender. Porque sabe uma coisa que acontece dentro dos eventos? As pessoas ficam bravas porque recebem pitch. E a gente vai entendendo que a gente precisa quebrar essa crença. Porque geralmente quem fica bravo quando recebe uma oferta num evento é porque esse cara tem alguma crença com venda. Sim. E foi muito legal, cara. Num dos últimos eventos que a gente teve, um cara começou a reclamar e foi lá e falou com o Marcelo no palco. O Marcelo, ele teve um posicionamento muito incrível e nunca tinha visto ele fazer isso. Ele ficou bravo, assim, falou num tom muito sério, assim, cara, você sabe por que eu tô fazendo isso? É porque se eu não fizesse isso, tal e tal pessoa não tinha tido tal resultado. Tal e tal pessoa não tinha feito isso acontecer. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eu vendi para eles. Porque quando a gente vende, cara, a gente tá fazendo uma transformação em outro lugar. Sim. No comprador. Porque tudo que a gente cria é para resolver uma dor ou uma necessidade ou um desejo de alguém. Nada é em vão, porque a gente é uma empresa séria. Uma empresa muito séria, que gera muito resultado. Então, vender é uma forma de ajudar ainda mais as pessoas. E não vender, eu tô me abdicando, eu tô tirando uma responsabilidade. Egoísta, né? Eu tô sendo egoísta, não ofertar. Sim. E algumas pessoas não entendem, mas quando ele trouxe esse discurso assim do coração, cara, foi assim, ó, sensacional. Todo mundo ficou, é isso aí, é verdade. Porque a gente pode ter 100 pessoas na plateia. Se tiver uma pessoa que se conecte com o que o Marcelo tá oferecendo e compra e tenha resultado, já valeu. Já valeu. Porque a pessoa tá precisando daquilo. E aí o Marcelo bateu no teclado. Eu não tô vendendo porque eu quero. Eu tô vendendo porque vocês precisam. Sabe por que eu sei que vocês precisam? Por causa dessa pessoa, por causa dessa pessoa, por causa dessa pessoa, por causa dessa pessoa. E aí foi uma metralhadora de resultado com as pessoas que compraram os produtos e foram tendo resultados e contando pra gente. E aí foi muito lindo aquela cena, né? Legal. Mas, cara, aquilo ali foi possível pela cultura de venda. Legal. Tu comentou aqui, eu tenho uma colinha aqui, então assim, dá para ver que aqui tem valores do próprio negócio, para tomada de ação, atitude, como o time se comporta, o que a gente precisa fazer, então tem valores. Tem essa questão da missão, né? Então a gente está ali para ajudar um cliente. Tu falou um negócio que nos meus pitches também de consultoria eu acabo trabalhando dessa forma, né? Muita gente acaba indicando, conversa lá com o Dani que ele vai te ajudar a resolver isso aí. Ou as pessoas acabam do tipo, Dani, olha só, tu resolveria esse problema aqui de um parceiro meu de negócio e tal, ele também tem empresa. Eu sempre falo o seguinte, cara, manda ele para vir conversar comigo. Eu vou ver, eu não vou necessariamente ofertar para ele. Se eu sentir que faz sentido ofertar para ele, eu oferto. Mas, às vezes, não é eu quem vai te ajudar. Não sou eu quem vai te ajudar. Fala com fulano, fala com ciclano, procura isso. Já indiquei alguns pro IAG também. Sim, então, assim, eu sei disso. se a gente não tá ali na frente dessa pessoa ajudando ela a tomar essa decisão, essa cultura, né, de ajudar a vender... E assim, às vezes eu não estou nem vendendo o meu trabalho, estou vendendo o trabalho de outro, né? Se eu não faço essa missão de estar ali ajudando essa pessoa a performar ou dar resultado, cara, a gente está sendo extremamente egoísta. De novo, baseado em valores, né? É uma atitude que quebra crenças, tu sabe o porquê que tu está fazendo aquilo ali, tu tem uma missão. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui, tu comentou, né? No momento de pitch, no momento de abordar o cliente aí e tal, e ajudar ele a ter resultado, tem muito de esse liderado saber o que ele está ali para fazer, né? Eu comentei dessa cena, né? De um grupo, enfim, basicamente o time todo de marketing desengajado frente a uma comemoração de toda a empresa, né? Eu diria que, cara, era quase 10, 15% de toda a empresa que estava ali, tipo, de braço cruzado, não batia palma, era um negócio sinistro. E faltou clareza de valores, porque por que esse time tá ali? E a outra coisa,
eles de fato entendiam o trabalho deles frente ao que estava sendo demonstrado como resultado. Então, eu vejo que às vezes é uma liderança talvez fraca nesse sentido de mostrar o quanto é importante cada um estar ali para que aquele resultado aconteça, né? Então, no dia a dia, a gente fala muito de feedback, fala do one-on-one, né? Esses encontros do one-on-one, para mostrar que realmente essa pessoa está nessa caminhada. E a outra coisa que acontece, quando eu faço a conexão desse time de receita, normalmente eu encontro um grupo de pessoas desengajadas. A gente já comentou em outros podcasts que eu chego lá e os líderes falam, esse cara entrou aqui, veio no gás e tal, eu não consigo manter esse gás desse cara, ele tá pensando em sair. Uhum. Então essa cultura de vendas, né, que não mostra pro cara, o que é a função desse cara que tá ali, né, para ele querer crescer, para ele querer ajudar outros, né, outras pessoas que estejam consumindo o produto dela. Então falta um pouquinho desse entendimento. Já vi também outras instalações de máquinas de inside sales também acontecendo isso. Donos de negócio que não sabem engajar o colaborador, ou coloca o colaborador e o cara não faz a menor ideia do que tem ali, falta valores, falta essa visão de missão, falta essa visão de o que eu estou sendo pago para fazer aqui, né? Não é sentar ali e ligar. Não é ali sentar ali e fazer uma simples oferta, né? É de fato, cara, eu preciso transformar isso lá na frente. Aí isso tudo faz mais contexto, né? Uhum. O pitch faz contexto, a missão faz contexto, o acordar para ir trabalhar faz, né? Tipo, cara, legal, eu tô lá dentro de um time que tá ajudando a performar, tá ajudando, né, a ajudar outros negócios, ajudar outros empresários, ajudar pessoas no dia a dia. Então essa cultura de vendas eu vejo com esses valores que eu falei, essa missão do próprio negócio e o papel, né? Quem é esse cara, o que ele tá fazendo sentado ali e tal. Uma outra coisa que eu queria trocar uma ideia contigo aqui é gestão à vista, né? Perfeito. Que na cultura de vendas, normalmente a gente já falou um pouquinho de meta e tal, e a cultura de vendas ela já nasce, né? Quando não tem, ela já nasce, acho que de toda essa tríade da receita, né? De marketing, comercial e vendas. Marketing, comercial e CS. Marketing, comercial e a área de CS. Esses três, a área comercial ali, e aqui a gente está falando de inside sales, né? vendas internas aqui. Basicamente, a área de pré-venda e venda, elas já estão mais acostumadas com essa gestão de números e tal. E, cara, como é que é no dia a dia lá? Trabalhar com toda essa gestão à vista, né? Cara, é muito louco porque... de novo, né? Tu pegou uma experiência dentro do EG que é um EG pequeno. Sim. Então a gente tinha poucas paredes. E todas elas já estavam anotadas. E, cara, agora a gente tem muitas paredes. Uhum. E todas elas estão escritas. É muito louco, porque as pessoas são informadas pela parede e essa cultura de gestão à vista não ficou só de números na parede, né? Então, a gente tem rituais como todo dia tem atualização do financeiro sobre todas as vendas da empresa. Legal. Jogado no grupo. Todas as paredes em volta do comercial e dentro do comercial tem algum indicador. Então, olha só, na parede eu tenho número de agendamento, valor de venda por dia, todas as vendas que aconteceram no dia, eu tenho no show, eu tenho eventos, eu tenho número de participantes na turma. Cara, eu tenho as vendas do CS que agora vão vir pro comercial, né? Eu tenho o indicador da minha LDR, que é a Jéssica. Lembra que eu falei que ela faz um embalde ativo? Eu tenho tudo isso na parede que as pessoas vão atualizando. Eu tenho forecast de venda diária. Okay. Então, meta do mês é X, e aí a gente já fez tanto, o forecast tá tanto, positivo ou negativo. Então, tá tudo na parede. E, cara, tudo isso foi sendo criado porque hoje, por exemplo, o CEO, que é o Rogério, o Marcelo, quando entram na empresa, eles sabem como que tá a performance da semana no dia, porque a primeira parede que eles enxergam, a parede de vidro, né, quando entram no EG, tá lá, número de vendas e número de pessoas na turma. Então, esse termômetro, as pessoas passam pelo corredor e a sala do comercial é num corredor, né? Então, é a primeira sala, as outras vão para trás e a primeira sala toda escrita. Todo mundo passa e tá aquele sentimento, aquela energia de ou tá vendendo ou não tá, porque tá na parede. Sim. É um termômetro aquilo ali. E as pessoas ficam mais emocionadas. Caramba, olha só quantas vendas. Pô, que legal. É muito bacana. Então, essa cultura de meta na parede, ela dá muito tesão, Dani. E vou te falar uma coisa que é muito legal, porque com os rituais que a gente cria de bater sino, de vender,
É muito louco, porque o time comercial ele tem uma energia diferenciada. Pelo menos o meu time tem essa energia diferenciada porque, cara, a equipe é reflexo do líder, né? Então eu sou uma pessoa extremamente... Uau! O Rô fala muito, né? De ver a veia do pescoço pulsando, assim. E eu levo muito isso pro time. E, cara, quando começa um dia assim de venda, bate sino, começa a entrar numa energia. A gente tem um ritual que a gente chama de sexta sino. A nossa sexta sino, porque geralmente nas sexta-feiras tem vários fechamentos, né? E, cara, quando embala uma sexta sino, assim, a galera fica eufórica, não vai sair mais venda, e todo mundo já com nível de ansiedade, de excitação lá no alto, e fica um clima muito gostoso. Daí a gente se olha, grita, se abraça, vamos! Ah! Então, é bem coisa meio que de filme, mas acontece. E aí as pessoas meio que não acreditam. Quando vão no escritório, e isso acontece porque a gente recebe visita. Hoje eu tava com uma visita lá, alguém conhecendo o EAG, e aí elas falam, caramba, realmente vocês fazem isso? Cara, que legal, eu quero isso na minha empresa. E realmente acontece, cara, é cultura, faz parte da gente. E aí o que acontece? Contamina. Porque imagina, num dia, tu tá trabalhando e a cada 30 minutos vem uma comemoração, um grito. Cara, é tão legal, a gente tem tanta história disso, porque quando a gente se mudou pra esse prédio, a gente faz muito barulho. Mas quando a gente mudou foi no lançamento que a gente fez, um lançamento que a gente quis fazer múltiplos 7 dígitos. Múltiplos mesmo, foi o maior lançamento que a gente fez. E, cara, era venda, durante 3 semanas eram 10, 15, 20 vendas por dia. Era muito sino. A gente começou a vender, começou a comemorar, pum, recebemos uma intimação. Olha, se não melhorar o barulho, vocês vão ser expulsos. Cara, quando a gente recebeu aquilo, o Rogério chegou lá, olha o que a gente recebeu, a gente vai ser expulso. Cara, todo mundo começou, vamos ser expulso. Cara, foi uma zoeira, assim, uma energia muito legal. E foi muito engraçado também ano passado, 2021, quando a gente bateu a meta de 2021, o Marcelo e o Rogério estavam num podcast, estavam num call com o João Cordeiro, cara. E no meio do podcast a gente bateu a meta, paramos tudo. Para. E todo mundo veio, começou uma gritaria. E assim, ó, foi sensacional. Foi muito legal, assim, de novo puxou o grito. Vamos ser expulso. E aí virou um rito nosso lá, vamos ser expulso. A gente tinha, dentro dessa cultura de venda, dessa cultura de comemorar, a gente tinha um ritual antes, né? Que era quando chegava funcionário novo. Quando dava, né? Porque agora tem muita gente, não dá mais. Então, a gente tinha um ritual que era um café de boas-vindas para todo mundo que chegava. Legal. E aí, todo mundo se preparava, corria pro refeitório e a pessoa vinha, cara. Quando essa pessoa chegava, começava as vuvuzelas, as buzinas, tudo. Todo mundo... E aquilo ali também gerava muita energia. Boa. Então, cara, essa cultura de vendas... O batismo da cultura ali, exatamente. Né? E as pessoas se sentiam extremamente bem recebidas com aquilo ali. E aí isso, Dani, ele reflete um pouco da cultura de vendas, que a cultura de vendas é uma cultura que tem muita energia. Não tem como ter uma cultura de vendas morna. Sim. Porque se for morna, não é cultura de vendas. Venda é quente, é pesado, é forte, é intenso pra caramba. Então, eu fui trazendo diversos elementos, né? Mas o que guia tudo isso é a comemoração e os números na parede. Esses números na parede mostra pra todo mundo. Quem entra no EAG, quem é do EAG, quem trabalha no EAG e quem é de fora, que caramba, esse lugar aqui é diferente, o ambiente é diferente. Porque, pensa, você tá entrando num lugar, você já tá com todas as informações. Cara, dificilmente tem uma parede no EAG que não tá rabiscada para alguma coisa. Isso é muito legal. Isso traz um clima sensacional e faz parte. É um dos principais elementos de uma cultura de vendas, que é os números na parede. Então isso gera muito resultado pra gente. Massa, legal. João, na batida aqui do material que a gente separou, eu trouxe o como construir daí, né? Essa cultura. A gente falou um pouquinho do que eu já enxerguei de cultura ruim. Tu tá trazendo aí um ambiente legal de cultura. Tu falou de, inclusive, né, o mantenedor da cultura, né? Um líder que consegue manter essa cultura firme. Eu vou falar que eu tenho visto alguns desafios de manter essa cultura em ambientes home office. Então, como é que um líder que engaja, um líder que mantém essa cultura de vendas, né, ativa, como é que ele
tem esses desafios de estar à distância, né? Cara, chegou a passar vivemos isso, como né? é que tu conseguiu manter isso no dia a dia? A gente ficou 100 dias trabalhando somente de casa, né? E como é que foi manter essa cultura? Cara, foi muito louco, assim, porque a gente foi criando rituais pro online que servem até hoje. Hoje o EAG é uma empresa 100% presencial. Tem poucas pessoas que são parceiros, às vezes, que trabalham híbrido ou trabalham 100% remoto, né? Mas a gente foi criando rituais, cara. Então, o que a gente fazia no presencial, a gente foi trazendo pro virtual. Então, pô, legal, eu não tenho o número na parede. Então, como é que eu consigo ter o número da parede? Aí que surgiu a atualização diária, 3 vezes por dia, de número de vendas no WhatsApp. Então, cara, a gente tem um grupo com todo mundo e todo mundo tem acesso ao grupo. E 3 vezes por dia, pum, atualização. A gente tem um ritual que contribui muito, é que cada venda que sai, até hoje, cada venda que sai, por conta da gente ter ido pro online, cada venda que sai é colocado no grupo. Então vai lá, mais 10.500, mais 20 mil, mais 30 mil, né? E um sininho, o vendedor coloca lá. E aí todo mundo vem embaixo, vamos, boa, vamos. Agora dá pra curtir, né? Curte a mensagem, etc. Então, cara, literalmente, cara, toda venda que sai, é obrigado colocar no grupo. É obrigado, faz parte da nossa cultura, do nosso processo. Então, toda venda que sai, coloca no grupo. E não tem uma venda que não tenha pelo menos uma pessoa que vai lá e mete um vamos, boa, parabéns. O cara tá fera. Hoje o Mitchell fez 3 vendas. Aí, ó, o Mitchell vai pedir música no Fantástico. Nossa. Vende. Então, tudo isso é fomentado, que deixou de ser só o João fomentando isso, só a Aline fomentando isso. Como se estabeleceu uma cultura, quem vem se adapta. Sim. E todo mundo contribui um pouquinho, sabe? Vai regando e aquela plantação, vai regando e vai crescendo. Então, todo mundo fica responsável por isso. Então, Dani, trabalhar remoto, a gente foi criando algumas coisas. Aí, beleza. Vendeu, coloca no grupo. Agendou, coloca no grupo também. Então, outro ritual. Eu queria mostrar aqui na tela, né, como que é o grupo de WhatsApp, mas não dá. Mas assim, é um grupo, a gente tem um grupo do comercial, tem um grupo da empresa inteira. E aí, cara, todo agendamento que faz, tem uma copy pronta já com a informação do agendamento, pum, coloca no grupo. E aí, às vezes, tu fica 3 horinhas sem olhar o celular, vai olhar, 12 agendamentos, tu vê 12 mensagens daquela. Aquilo é uma maneira de manter a cultura e todo mundo entender o que está acontecendo. A cultura de vendas, a cultura de números na parede, a cultura de todo mundo estar junto no mesmo barco, porque todo mundo comemora aquilo. E aí, cara, outras maneiras de manter essa cultura no online é com as reuniões, né? Então, a gente tem cultura de fazer reunião diária. Hoje tem as reuniões de forecast no comercial, tanto de pré-venda quanto de venda, mas o marketing, o daily, que fazia diário. Quando a gente foi também pro online, cara, para manter a cultura do time, para manter essa energia, a gente tem um ritual do Positive Focus. Então, todo dia de manhã, no grupo, todo mundo ia lá fazer o seu Positive Focus. E isso foi muito legal, porque foram coisas que, inicialmente, manteram a gente conectado. Depois a gente foi entendendo que não precisava mais, quando voltou para o presencial, não precisava manter algumas coisas. Mas ficaram muitos aprendizados. Então, todas as vendas, todos os agendamentos são jogados no grupo. A atualização de vendas do financeiro é jogado no grupo. As pessoas comemorando quando se joga no grupo. Então, tudo isso foi... a gente filma, né? Então, toda venda que a gente faz é filmado, o cara batendo sino. E mais um sino, vai jogando as filmagens no grupo. Então, tudo isso contribui para o clima. E contribui para quê? Para que todo mundo entenda que o objetivo da sua função é ajudar na venda ou especificamente vender. Então tudo está conectado. E aí foi assim que a gente se virou no online. Foi assim que a gente manteve isso no online. E quando, por exemplo, alguém tem que fazer home office, não muda nada, cara. A única diferença é que a gente não consegue comemorar todo mundo junto porque não vê o sino na hora. Mas vê o sino no grupo, todo mundo comemora, bate palma, grita, faz zoeira. E, cara, isso são momentos de forte impacto emocional. Sim. Isso vai criando um reforço positivo, porque todo mundo quer ver aquele sino tocar. Então, toda vez que tu vende, tu toca o sino, reforço positivo, todo mundo comemorando, momento de zoeira. Aí, o que tá no teu subconsciente? Eu preciso vender, quero mais. Então, para eu ter mais disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso vender. Então, todo mundo tá em busca de tocar o sino. E aí é legal, assim, como é que a gente dissemina isso? Então, tem alguns produtos ticket maior, Dani, que
outras pessoas que não são no comercial, que às vezes fazem esse fechamento de vendas, eu como gestor vou lá, pega esse sino aqui, ó, quando fechar essa venda toca. Então a gente tava passando uma experiência que a dona de produto tava fazendo alguns fechamentos. Não é definitivamente uma venda, mas é um fechamento, o cara vai dizer o sim ou não, mas é um produto de aplicação que a gente seleciona o cara. Okay. Mas enfim, eu fui lá, Paty, pega isso aqui, ó, toda vez que tu vender, toca esse sino, etc. E aí gera um clima de novo, e aí a pessoa, caramba, como é legal a responsabilidade de tocar um sino. Inclusive, esse sino aqui, ó, é o meu sino, que eu não dou ele pra ninguém, que foi com esse sino que eu vendi mais de 10 milhões de reais em vendas aí em 4 anos. Então, os rituais, eles contribuem muito para a cultura de vendas. E no online, manter esses rituais foram fundamentais para ter um time muito unido. Tá? Legal. Foi fundamental. Legal. E aí, dentro dessas perguntas que a gente levantou aqui, a gente está falando de como construir, né, essa cultura dentro dessas empresas. E o que tu está me falando aqui é que isso ajuda a contratar as pessoas certas e ajuda a diminuir o turnover também, né? Porque ele gera momento não só para o time de vendas, mas gera a liderança com essa cultura, ela faz com que o time esteja engajado, né? O cara chega... Tu acabou de falar, né? Ele entra num ambiente onde se vive isso, né? Se vive os números, se vive os rituais, né? Do sino, da comemoração, da recepção de alguém que está integrando ou um time que vende ou um time que ajuda a vender. Sente isso no dia a dia também. Cara, eu fui anotando aqui algumas coisas, né? Para como construir essa cultura de vendas. A primeira coisa de tudo é trazer clareza para o time, para todo mundo, sobre o papel de cada um lá dentro. Boa. Primeira coisa, trazer clareza. Segunda coisa, construir rituais para gerar energia. Terceira coisa é colocar os números na parede. Quarta coisa, cobrar para todo mundo seguir os rituais e as comemorações. Então você traz clareza do papel das pessoas, você constrói os rituais de comemoração que vai gerar momento, onde vai gerar o reforço positivo. Você coloca os números na parede para todo mundo sentir aquele clima e sentir que está acontecendo. E você cobra as pessoas para seguir. Por exemplo, cara, o que acontece, né? Às vezes a pessoa tá na rotina do dia a dia, faz a venda, bate o sino, esquece de lá botar a venda na parede. Porque eu construí um sistema, Dani, onde toda venda o cara tem que levantar a bundinha da cadeira, ir lá no quadro e anotar o valor daquela venda. E aí, como é que eu faço isso para cobrar? Às vezes eu tô passando, eu percebi que teve um sino no grupo, mas não tá na parede. Eu chego, peraí, cadê a venda que aconteceu agora? Por que ela não tá no quadro? Aí eu brinco, né? Daí o Rogério vai passar aqui, vai olhar aquele número e vai vir me cobrar porque não tem venda. Mas no fim tem venda. É isso mesmo que vocês querem? Aí eu brinco com o pessoal. Não, já tô indo lá colocar. Agendamento é a mesma coisa. Eu passo, meu Deus, é sério que só tem 3 agendamentos? É sério isso mesmo? Vamos ligar, pessoal, só tem 3 agendamentos. Não, João, eu esqueci de botar o número no quadro. Ah, entendi. Daí a pessoa desce, vai lá. Desce não, né? Sai da cadeira, vai lá e coloca. Ah, agora faz mais sentido. Tem 8 agendamentos, então, né? Enfim, então, essa cobrança é fundamental. E feedback, cara. O feedback para ser, às vezes, até um pouco mais incisivo individualmente, quando a pessoa não quer seguir esse ritual. E, cara... se a pessoa não se adaptar, é tirar essa pessoa. Então a gente já teve história de... cultura, né? Exatamente. Já teve história de pessoa que, não quer comemorar. Não se conecta. Não quer comemorar. Beleza, valeu, falou. Sim. Aqui a gente comemora pra caramba, aqui a gente tem grito de guerra. Aqui a gente tem os nossos rituais. E a gente é uma empresa que faz bagunça. A gente brinca, é uma empresa de um monte de gente louca. O comercial é o auspício do ERG. Mas as outras áreas não deixam a desejar, né? Então, para construir essa cultura de vendas, eu elencaria assim, esses 4 principais passos e cobriria tudo com feedback. Reforço positivo, reforço negativo. Interessante você falando. Como é que tu vê um líder de uma área comercial, de um líder de uma área de marketing, né? A gente está falando de geração de receita, que é mais acanhado. Cara, isso... É mais quieto. É um pouco delicado. Ele precisa construir uma imagem sobre a liderança dele que precisa ser positivo. Vamos dar um exemplo, né? Existe esse líder e existe negócio para negócio. No EAG é um negócio que dá para comemorar. Mas, por exemplo, se eu tenho uma funerária, não tem como eu comemorar cada venda. Não faz sentido, né? Ok. Então vai ter um perfil de líder talvez um pouco diferente. O líder de marketing, às vezes, ele pode ser um líder mais analítico.
Mas para ser líder ele vai ter que ter um pouco de influência, porque ele vai ter que lidar com pessoas, né? Então ele vai precisar ter um estilo às vezes um pouco mais comunicador, saber se comunicar, ou vai ter que ter um porta-voz dele que faça isso. Mas geralmente se o cara é líder, ele tem que ter essa parte analítica e também tem que ter um pouco desse lado comunicador, dessa comunicação. E no comercial o líder precisa ter energia. Dificilmente um líder acanhado no comercial vai conseguir construir um time com muita energia. E aí só se aquela empresa não depender de energia para vender. Mas a gente sabe que energia ajuda a vender, ajuda a criar ambiente, ajuda a criar um local gostoso para se trabalhar. E vou te contar, cara, o ambiente ele é tão forte que eu lembro que quando a gente saiu do online, né, por conta da pandemia, e foi pro híbrido, a gente fazia escala, velho. Escala, esse tal dia vem tantas pessoas, tal dia vem tantas pessoas. E o ambiente que a gente criava ali era tão gostoso estar presente naquele ambiente que as pessoas brigavam. Ah, João, deixa eu ir hoje. Porque o home office é meio que um benefício, né? Sim, sim. As pessoas gostam, mas era tão legal ir pro escritório que as pessoas brigavam porque queriam pro escritório e pediam, será que não dá pra botar mais um hoje? Posso ir hoje também? E isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E aí, voltando à tua pergunta, né? Se você tem um líder acanhado, ele precisa se esforçar para participar dos rituais e tá tudo bem, desde que ele seja uma pessoa mais séria e tudo bem, desde que ele participe dos rituais, construa os rituais também e cobre os rituais. Agora, se esse cara não quer fazer nem isso, ele não vai conseguir fazer a equipe dele ser assim. E a equipe é reflexo do líder. A equipe é reflexo do líder. O líder que vai ditar a temperatura, né, desse time, o que esse time vai fazer ou não vai fazer. Dificilmente vai ser diferente disso. Então, eu não vejo com bons olhos um líder acanhado. O líder ele precisa desenvolver esse comportamento de energia, esse comportamento, às vezes, de comunicar com as pessoas. E se ele tiver esse lado acanhado, esse lado mais analítico, saber potencializar esse lado analítico de alguma maneira para construir os próprios rituais. Então, não enxergo da melhor maneira possível, mas tem como fazer. Não vou ser hipócrita e dizer que não existem bons líderes que são acanhados, mas o líder comercial ele precisa ter energia, ele precisa cobrar do time energia, e se ele não tiver energia, as pessoas vão ser espelhos dele. Eu venho de lugares que tem essa energia, né? Mas em algumas operações que eu já vi, né, pediram minha ajuda e tal, tem lideranças que são mais quietas, e eu vejo essa morosidade na melhoria contínua, né, daquela posição, essa morosidade de mostrar resultado, né? Então, quando eu chego, normalmente dá até um choque, assim. E eu sinto essa falta de conexão em algumas culturas, assim. Sim. Enfim, eu trouxe mais porque parece que pode haver algum malefício com relação ao resultado final. A sensação é essa. Faz sentido? Não, faz todo sentido, né? Eu não tenho dados específicos para te falar isso, mas eu tenho sentimento e tenho uma vivência, um campo de batalha. Eu sei que quando o time está com energia alta, o líder está com energia alta, o time tende a ficar com energia alta, e um time com energia alta, ele vende mais. Ele atende melhor o cliente, ele é mais feliz, e aí tem o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e lá tem algumas pesquisas que contam o quanto que a felicidade dá lucro. O quanto que pessoas felizes no ambiente de trabalho geram resultados geram melhores resultados, e esses resultados geram mais lucros para a empresa, geram mais lucro para a empresa, né? Então, isso está totalmente conectado, Dani. Uma pessoa mais acanhada não quer dizer que ela não seja feliz, mas ela mantém um clima dosado naquela temperatura dela, né? E aí esse clima fica um pouco mais sério, e etc. Mas depende de negócio para negócio. De novo, né? Eu falei aqui de uma funerária, de um hospital, se eles tiverem uma cultura de vendas ou não dá para comemorar. É diferente, né? Sim. Eu não digo nem na comemoração em si só, eu digo na energia mesmo, de estar junto, de estar presente, de se demonstrar um líder que está ali para ajudar na performance e tal. E às vezes eu vejo algumas comunicações mais mornas que me parece demorar a engajar. Turnover alto, desengajamento do time, baixo resultado, baixa melhoria contínua. É muito engraçado, assim. Eu vou te contar por experiência própria, né? Nem todos os dias são um mar de rosas, são flores, né? Então, o meu time, ele percebe muito quando, por exemplo, eu tive algum problema, tô com alguma situação difícil para resolver, e eu mesmo me acanho, ou fico um pouco mais quieto, fico um pouco mais sério.
porque eu tenho todo um padrão de comunicação. Eu sou um cara extremamente engraçado, extremamente divertido, e sou um cara que eu tô o tempo inteiro cobrando. Mas assim, é uma cobrança pesada, mas leve ao mesmo tempo, porque eu faço cobranças duras em tom de brincadeira, mas a pessoa sabe que tem um fundinho de verdade, mas ela aceita aquilo bem, ela dá risada e ela se motiva, né? E aí, quando eu deixo de fazer isso, as pessoas sentem falta. Então, eu tô passando por uma série de one-on-one de novo, né? Então, no final de ano, que tá sendo gravado esse podcast, do meu último ciclo de one-on-one, a gente faz um a cada 2 meses. De novo, falei com todo mundo. E o que engraçado, algumas coisas que surgiram, porque eu passei o mês de dezembro viajando muito. 3 viagens seguidas, 3 semanas fora do comercial. E, cara, vira e mexe, quando eu tô fora do comercial, vem, pô, João, tu faz falta ali dentro, a gente sente a tua falta, a gente sente a falta da tua energia ali dentro. E teve até uma frase que me chamou bastante atenção. Não é que a gente não produza quando tu não tá ali. A gente produz, todo mundo tem essa consciência, a gente tá fazendo, tu tá vendo os números acontecendo. Mas quando tu tá ali, a energia fica diferente e as coisas ficam diferentes. Isso é bom e ruim. É ruim porque tem uma certa dependência do gestor. E bom porque, cara, eu consigo perceber a influência que eu tenho naquele time quando eu tô presente naquele ambiente, com a minha energia, quando eu tô bem, quando eu tô feliz, quando eu tô incentivando, quando eu tô cobrando. E geralmente, cara, as pessoas gostam de ser cobradas. As pessoas gostam de ser cobradas. Eu lembro muito bem quando eu fiquei afastado do EAG pelo Covid, daí depois peguei férias pra me curar, etc. Foram 70 dias. Cara, quando eu voltei, as pessoas, pô, João, tava sentindo muito a tua falta, tu vir aqui me encher o saco. Engraçado isso que tá falando. Tem algumas operações que eu acabo entrando e a primeira coisa que eu faço é conhecer os líderes e depois ter uma conversa com os liderados, né? Porque eles às vezes querem saber o que eu vou fazer e tal, e como é que a gente pode potencializar. O que eu vejo normalmente é que, a gente já falou em metas também, a energia que a gente conversa às vezes é diferente da energia dos líderes, que às vezes é uma energia mais morna, não tão preparados, né? Não tem todo esse campo de batalha que a gente já teve. E aí dá pra ver, às vezes, o brilho no olhar de novo. E engatado com isso, tipo, cara, daqui pra frente vai ter meta, tu vai se desenvolver, vai ter, né? Vai ter uma cultura de demonstrar resultado, mas tu vai crescer também. Cara, em 30 minutos de conversa, essa pessoa muda. Sim. Sim. Então não ela vê uma nova perspectiva. Né? Exatamente, não necessariamente da cultura de quem tá lá dentro, mas por isso que eu te perguntei se tu enxerga isso também, porque eu vejo esse movimento, às vezes eu chegando de fora, né, consultoria e tal, né, não sou não tô dentro do processo, eu sinto que muda o olhar, muda essa perspectiva, e aí tu tá falando aí que esse teu dia a dia, né, com o time, mantendo essa liderança mais presente, essa voz mais presente, mais quente e tal, faz com que o time acabe caminhando mais. Tem mais um ponto aqui que eu queria trazer, aliás, 2 últimos pontos, né? Seria, tu comentou de números na parede e tal, eu tô numa consultoria agora e um dos KPIs agora, né? A gente fala muito da excelência do marketing, a excelência do marketing, a excelência comercial. E dentro, para atingir a excelência do comercial e a excelência no marketing, tem alguns indicadores, né, de performance embaixo. E um deles, que eu acabo trazendo, é baseado na ajuda da tecnologia, né? Então, não necessariamente está na parede, mas a gente tem hoje no dia a dia muita operação ou home office, ou remota, ou híbrida, né? E tu tá falando de parede. Parede no online é difícil. Então, tu tem que ter rituais mais constantes, como tu falou mesmo, né? A própria questão de ter 3 horários no dia para ter a atualização de vendas. E mais uma das coisas que normalmente eu chego já, e a gente já conversou sobre isso, né? Nos bastidores, que é... Cara, não existe mais número que não esteja disponível, né? Exatamente. Então, essa cultura de CRM, né? A tecnologia, para que a gente tenha os números, que as pessoas dependam menos de ficar preenchendo planilha, de ficar preenchendo itens lá, né? Para a gente poder fazer gestão. E que tenha CRMs de ponta a ponta, de marketing, da área comercial e da própria área de entrega, CS, ou o que for, para que a gente entenda o que está acontecendo e ter esses números à disposição, né? E me fala um pouquinho, porque tu tá falando de gestão à vista.
Mas, provavelmente, né? E eu sei disso, na operação que tu tá hoje, tem essa cultura da tecnologia ajudando essas tomadas de decisões. E o time já entendendo que, cara, nesse quadrado aqui é esse CRM que eu atendo, né? E aí cada um já sabe a praia que tá disponível para ele acompanhar os números. E é um desafio grande, Dani, cultura de CRM, porque para acontecer tu tem que estar o tempo inteiro em cima, tem que educar as pessoas muito. Qual que é a grande facilidade assim, do CRM, por exemplo, da Exact? Que me dá muito número, me dá muito dado e ele está sempre 100% atualizado. Porque as pessoas trabalham dentro desse CRM. Então, para a gente manter a cultura de CRM, a melhor estratégia possível é fazer com que as pessoas trabalhem dentro desse CRM. Por exemplo, na Exact, o cara vai fazer uma conversa de vendas, ele está dentro da Exact. O cara vai fazer a segunda conversa, está dentro da Exact. Ele vai fazer o agendamento, está dentro da Exact. Tudo está ali dentro. Então, ele é obrigado a atualizar todos os pontos ali dentro. No comercial, antes a gente tinha os scripts fora. E aí eu fiz todo um movimento para começar a trazer os scripts para dentro. Contratei mais um pedaço da plataforma, eu uso o HubSpot, né? E fui colocando, a gente está construindo cada vez mais essa cultura de trabalhar dentro da HubSpot. Não precisa sair. Só abre o Zoom, direto pela HubSpot, abre o Zoom. E hoje ainda o meu único desafio é que o slide de apresentação ele não está dentro da HubSpot, ele está fora. Então ele sai um pouquinho da HubSpot. Mas enfim, ele está em contato com aquele cliente. Então eu tive uma grande evolução de como que a gente lida com CRMs. E comecei a ter indicador, cara. Então hoje o marketing tem todo um painel lindo dentro do CRM com todos os números lá dentro. E o comercial começou a cada vez mais ter os números dentro do CRM. Eu sempre tive todos os números extraindo do CRM e colocando em dashboards fora. E agora eu comecei um movimento de colocar tudo dentro do CRM. Mas uma coisa não precisa eliminar a outra inicialmente, mas o mais importante é ter a cultura de coletar dados. Hoje, para o time de pré-vendas, eu tenho todos os números dentro do CRM. Para o time de consultores de vendas, eu tenho talvez 70% dos números dentro do CRM. Mas aí, para fazer uma apresentação que a gente faz, que é uma apresentação semanal de radar, a gente ainda tem um framework dentro de uma planilha, que é o nosso dashboard, só que é tudo extraído do CRM, né? Porém, a gente já construiu painéis dentro do próprio CRM, onde fica fácil de ver. Então, hoje, as pessoas, quando vão consultar alguns números, elas vão dentro do painel do CRM, porque ali estão todos os dados. Quando quer ver os dados de toda a empresa mais amplo, aí sim vai para o radar, que a gente chama, que é para a planilha, que aí conecta todas as áreas, né? Mas hoje a cultura de CRM é entender a importância da tecnologia, entender a importância dos registros e como aqueles dados lá dentro podem se transformar em informações e me gerar muitos insights, sacadas. Sim. E, enfim, pode me segmentar e me influenciar para um caminho, me tendenciar para um caminho muito importante. Então, essa cultura de CRM é fundamental. E eu comecei essa transição no EAG, que é muito difícil, quem não tem CRM, botar um time novo de venda, trabalhar com CRM, as pessoas não gostam de preencher. Então, é um trabalho árduo. E aí tem que mostrar benefício, né? Mostrar com certeza. E, cara, às vezes tem que chegar em situações extremas. Eu não cheguei ainda, é porque tá funcionando. Mas eu ameacei várias vezes, olha, se não melhorar, mês que vem eu só pago comissão para venda que tiver no CRM. E, cara, quando mexe no bolso, nada dói mais. A gente acabou de falar da cultura, né? Tu tomou essa decisão provavelmente baseada no valor e o cara sabe que para jogar aquele jogo tá ali. Sim. Não precisei fazer isso. Mas sabe, se não melhorar, a partir do próximo mês eu vou ter que pagar só. E aí, galera vai lá, atualiza, etc. Claro. E aí, o que acontece? Eu fui definindo responsáveis dentro do meu time para cuidar de cada coisa. Então, um responsável cuida da atualização de vendas, um responsável cuida para verificar se o número de ligações está certo, um responsável cuida para atualização de todos os painéis. Então, aí cada um vai tendo seu papel, sua responsabilidade a mais. A gente vai construindo uma maturidade maior no time para isso acontecer e os números do CRM. Então, hoje eu abro a minha HubSpot, eu consigo olhar e bater exatamente muitos dos números lá dentro, entendeu? E óbvio, a gente está sempre aprimorando, porque CRM é um mar muito grande que dá para fazer coisas incríveis. Hoje, se eu te falasse de um nível de 0 a 10 de CRM, talvez a gente esteja no nível 5 de coisas que a gente faz. Só que, cara, acabei de mandar um planejamento de treinamento para 2023 com 13 treinamentos que eu vou fazer pro meu time durante o ano. Aliás, treinamento é cultura de vendas, né? Então, 13 treinamentos diferentes, mas a quantidade de treinamentos que vai ser executado vai ser muito maior, né? Porque tem treinamento que vai ser todo mês, tem treinamento que vai ser 3 vezes ao ano, tem treinamento que vai ser 5 vezes ao ano e tem alguns que vão ser esporádicos.
Então, e toda semana eu já tenho um treinamento que é o roleplay, Ok. que isso eu nem conto como treinamento. Faz parte da rotina. Faz parte da rotina, mas é um treinamento. Sim, sim. Exatamente. E, cara, dentro desse treinamento, uma das minhas prioridades, da lista de treinamentos, uma das minhas prioridades é treinamento para CRM. Para a gente melhorar ainda mais nosso CRM. Então, isso é algo que eu venho buscando e essa cultura de tecnologia, e tanto que em 2022, no meu plano estratégico, eu tive um dos meus planos, né, que eu apresentei, um dos planos que eu tinha era tecnologia, tecnologia no comercial. Em 2023, um dos meus planos era tecnologia 2.0 no comercial, que era a segunda etapa. Então, a tecnologia vai me ajudar e eu já entendi que é fundamental. E ela já me ajuda hoje em muitas coisas. Em muitas coisas. Então, em ouvir ligação, em mapear, em guardar informação, em ter histórico, tudo. Legal. Tudo isso a tecnologia ajuda. E tá presente no meu dia a dia e incentiva muito isso. E tá na cultura. As pessoas entendem isso. Eu trago essa clareza pro time e cobro o time. Ainda não é perfeito porque tem muito espaço para melhoria. Claro. Mas aí olha o benchmark, olha o cliente que tem o que eu quero fazer, chamo pessoas. Então eu tô trocando uma ideia com um menino chamado Renan, que ele é especialista em vendas também. Ele tá me ajudando a construir todo um background dentro do CRM, porque ele tem uma visão muito bacana. Legal. Então a gente tá sempre trocando sobre isso. Legal. Eu te perguntei ali, legal esse teu olhar ali das vendas, né? E esse controle. Eu tô numa operação agora, enfim, não vou expor nomes agora do cliente, mas a gente tá... É um dos KPIs, aliás, é um dos OKRs, né? Um dos indicadores, fazer essa melhoria dentro dessa conexão de CRM. E a gente estava falando aqui de receita, né? Área de marketing, área de vendas, né? Área comercial e área de CS, né? Na entrega, né? Esse trio de receitas. E o que eu estou montando lá é uma conexão entre esses CRMs. Só que normalmente quando a gente olha para esse CRM, a gente olha só voltado e pautado na cultura do controle desse prospecto, né, ou desse lead, para até chegar o que o marketing está fazendo com ele, se ele passou, o marketing qualificou, ele cai na pré-venda, da pré-venda vai para o agendamento, do agendamento, se passou e fechamento, ele vai para a área de CS e acontece a entrega. Legal. Né? Só que a tecnologia ela ajuda a outras coisas. Ela ajuda também a melhorar o processo dessas áreas. Sim. Por exemplo, o lead veio daqui, na área de marketing, caiu na pré-venda, a pré-venda fez análise, caiu, né, fez a qualificação, fez o agendamento, caiu para a área comercial ali nos fechadores, ali nos closers. E ali tem dois grandes movimentos, né? Ou esse cara, ele fechou a venda, deu venda fechada, né? Ou declinou a venda, né? Tem essa flag ali, né? Tem esse histórico ali. E essa flag é muito legal porque, né, esse interruptor, né, de ele vendeu, ele faz alguma coisa, ele não vendeu, ele pode fazer outra. O CRM, ele acaba conectando e ajudando a gente a trabalhar melhor esse lead ou esse prospecto nesse caminho. Por exemplo, coisas que a gente já está fazendo lá, que estava sendo feito de forma manual. Então, por exemplo, ele cai no CRM de vendas e fechou a venda. Então, a área de CS, ela recebia esse lead, mandava 1 ou 2 e-mails, o comercial mandava e-mail, aliás, o financeiro mandava e-mail de bem-vindos e depois mandava boleto. Era uma sequência de uns 3, 4 e-mails e o negócio, tipo, lotava a caixa, né, do recém-chegado cliente e tal. E a gente olhou aquilo com uma comunicação que poderia ser muito mais bem aproveitada, né? E tudo poderia ser disparado simplesmente pela própria flag, né, do comprador, do vendedor, falando assim, cara, esse cliente virou cliente. A gente chama de gatilho, né? O gatilho da mudança de card que dispara uma sequência de workflows com atividades automáticas do CRM. Isso é fantástico, fantástico. Cara. E tu coloca isso não só na venda, né? Então, o cliente está na entrada, daí tu moveu ele para mesa. Aí na mesa ele vai disparar, sei lá, um exemplo, 3 vídeos para o cara tentar se engajar mais e fechar a venda. O cliente marcou como perdido, ele vai ser enviado para um outro ponto que ele começa a receber uma lista de e-mails para tentar trazer ele de volta. Então, você vai trazendo essas conexões através dos gatilhos que o CRM possibilita. No EAG, por exemplo, quando dá como vendido, ele pula do meu pipeline, ele fica no meu pipeline.
como vendido, na etapa vendido, mas ele multiplica e já vai pro CS, pro CS fazer onboarding. Então, a gente vai construindo isso dentro do CRM. E tem muito mais coisas que dá para fazer, né? E aí, é essa cultura de vendas de CRM que eu vejo que é um dos grandes ganhos também na operação. Né? Então, é o que tu falou. Ele deu como perdido, né? Cara, ele pode voltar para a área de... Porque eles estão interligados, esses 3 CRMs. Ele está voltando para a área do CRM de pré-venda e ele volta para a área de CRM do marketing e faz uma sequência de nutrição. Inclusive... com notificação por WhatsApp, por exemplo. Sim. É sensacional. Sim. Só que assim, hoje algumas operações ainda enxergam CRMs às vezes como um grande custo. E na verdade ele agiliza muito o processo de nutrição, acompanhamento. Não é só o fato dos indicadores em si, mas eu consigo fazer com que esse cara ele esteja em constante follow-up às vezes, tanto, e aí não só o follow em si, da área de pré-vendas ou vendas, mas, cara, ele está sendo aquecido pela área de marketing, ou ele está sendo bem recebido pela área de CS, sem ninguém mover uma palha. E se você é dono de algum CRM bom e quiser patrocinar a gente, você já entendeu que a gente é. A gente é defensor de CRM pra caramba. A gente pode passar a utilizar o teu CRM e se ele for bom de verdade, você pode patrocinar a gente e ter todos os nossos episódios sempre mencionando o teu CRM, mas só se ele for bom. Eu não vendo aquilo que eu não compro. É verdade. Fica aí a dica, né? Verdade. Mas é só mandar um direct lá que a gente conversa, que vai ser sempre bem-vindo um patrocínio. E aproveitando já que a gente tá falando isso, né? Já queria te pedir para dar um like, você que tá escutando a gente, assistindo, se estiver no YouTube, vendo a gente, esses 2 caras lindos, maravilhosos aqui, com bastante energia, dá um like, dá um gostei aqui no YouTube, comenta, se inscreve no canal para ajudar a gente a divulgar mais esse nosso trabalho. E se você estiver escutando a gente no Spotify, tira um print, cara. É isso aí, marca posta uns lá. Stories e marca @TocaOSinoPodcast, @JoãoCSRosa e @DaniBotelho, DANNY Botelho no Instagram, que a gente vai repostar. E se você quiser mandar um direct pra gente pra conversar sobre alguma dúvida, manda que a gente tá disponível pra conversar e trocar ideia. E mesmo que você esteja ouvindo esse podcast daqui 6 meses da gravação dele, você começou a escutar a gente agora, hoje, pode mandar um direct que a gente vai te responder. Sem dúvida. Então, assim, eu sou um fãzão de CRM. Eu bato muito nessa tecla porque ele libera muito tempo do time e para focar no que realmente interessa, né? No encantamento, nas melhorias, né? Eu acabei de falar, né? Um cliente deu perdido, ele chegou até lá, ele foi qualificado, ele chegou até a venda, ele deu um perdido. Ele pode voltar para uma trilha de automação no marketing. Sim. Cara, isso não é pensado em nenhum momento, assim, ó. Eu não enxerguei numa operação que eu cheguei que tivesse isso. No EAG, por exemplo, isso acontece, né? Então, ele acontece já de forma automática. Então, a gente tem... o inbound, ele permite muito isso, né? Então, a gente tem uma produção de conteúdo massiva. Massiva. O cara, ele passa por toda a jornada. Ele sendo desqualificado ou não, ele sendo vendido ou perdido, ele continua recebendo conteúdo. Quando ele tem a tag vendido, ele não sai da lista de conteúdo. Então, a gente tem a lista de conteúdo que a gente envia para todo mundo, diário. Envia via Instagram, né, fazendo tráfego pago, lista de e-mail, enfim... A gente envia todo dia. E o que acontece? Muitas vezes o cara declinou na primeira oportunidade, passa 2 meses, ele levanta a mão de novo, vem processo e compra. Por quê? Continuou recebendo conteúdo. Então esse cara está sempre sendo nutrido. Comprando ou não comprando, ele está sendo nutrido. Então essa é a lógica. Além disso, na pré-vendas, eu tenho um gatilho que esse cara foi descartado, depois de 60 dias ele volta de novo para a entrada do pré-vendedor para ele tentar, aí com outro workflow, com outra cadência de contato, tentar contactar esse cara de novo, entendeu? Então isso a gente faz muito e dá muito certo. Claro que dá. Muito certo mesmo. Até porque já foi gasto para botar esse possível prospecto nessa estrutura de vendas, né? Nesse funil de vendas. E isso, cara, tá dentro da cultura de vendas, né? E a gente pode depois gravar um podcast só sobre CRM. Só sobre CRM. Eu gosto bastante. Aliás, entro em vários funis de CRM só para entender o processo, as lógicas e tal. Gosto bastante disso. João, e celebração, né? A gente falou um pouquinho de celebração e tal. Como é que é essa construção, né, que tu vê no dia a dia do celebrar? Porque eu vejo times, normalmente, cara, xoxo, né, no dia, né?
Cara, a galera não comemora, vendeu e tal, tanto faz se vendeu, se não vendeu. Como é que tu vê isso no dia a dia do processo como um todo, né? Cara, isso vem da liderança, isso tem que ser imposto, feito uma cultura realmente do próprio negócio para que, né, como a gente veio falando até agora, de engajar time, engajar, né, menos turnover, trazer realmente quem tá afim de tá ali botando essa energia em prática. Como é que tu vê essa instalação Não, dessa eu acho cultura? que eu concordo com tudo que tu falou e reforço aqueles pontos que eu falei, né? Trazer clareza para as pessoas de como vão funcionar as coisas, trazer clareza dos rituais, trazer clareza dos objetivos, das metas, construir os rituais, sempre tem que ter os rituais e aí depois números na parede e por último, né, cobrança para seguir esses rituais. Então é papel do gestor garantir que os rituais aconteçam. Se o líder não cobra, se as pessoas não fazem, o líder não cobra, aí que está o grande problema. Tá tudo bem as pessoas não fazerem, desde que elas sejam cobradas. As pessoas não fazerem pela segunda vez, tá tudo bem, ela vai ser cobrada. A pessoa não fazer pela terceira vez, isso já começa a ser um grande problema. E o líder precisa estar atento, porque não adianta um fazer e outro não fazer, fica xoxo, fica morno. Então esses rituais são muito importantes, os rituais ditam muito o ritmo. E aí, essa questão de comemorar as pequenas vitórias. Bater um sino é comemorar a pequena vitória. Bater uma sineta é comemorar uma pequena vitória. E aí, cara, tudo pode ser uma pequena vitória. Um fechamento de uma turma pode ser uma pequena vitória. A gente tinha muito isso, né, Dani? Tu lembra? Quando a gente trabalhava no formato de turmas, cara, cada turma que fechava, cada turma que entregava, a gente saía pra comemorar. Óbvio que hoje não dá mais pra levar 50 pessoas pro Outback, mas, cara, bater uma meta, uma pequena meta, uma grande meta, tem lá a comemoração, estoura um champanhe, um bolo. Eu tinha um cliente, o Vinícius Galafrio, você conheceu ele. Sim. Ele montou um negócio fantástico, eles trabalham com projetos e cada projeto que era concluído, eles estouravam uma champanhe. E essa champanhe, eles criaram um ritual que dentro dessa champanhe, tinha a rolha da champanhe. Eles guardavam a rolha. Eles guardavam a rolha e o líder daquele projeto, ele podia escolher uma pessoa para dar aquela rolha de presente. Legal. E escrevia como se fosse um troféu. Bacana. E aí ele podia ficar para ele ou ele podia dar alguém que foi super especial naquele projeto. Nossa. E aí os caras guardam essas rolhas como um troféu mesmo. Legal. E aí disso foi muito legal, porque a gente começou a fazer isso dentro das imersões, dentro do EAG, quando o Vinícius contou isso. Então, teve diversas imersões que a gente sempre estoura um champanhe, que a gente pegava a rolha, com alguns clientes que a gente tinha mais conexão, escrevia na rolha o que aconteceu naquele momento e dava para aquele cliente. Massa. E já recebia muita foto de cliente meu, olha onde é que tá aqui a rolha que eu recebi, etc. E depois a gente fez isso dentro do EAG também. Legal, a cultura de vendas chegando no cliente, né? Exatamente. Não, sensacional. Entregamos a turma, tá aqui, ó. Uma pessoa que a gente conectou, etc, dava a rolha. E aí aquele cara olhava aquilo como se fosse um troféu. E cara, isso é tão louco porque a Michelle, a gente trouxe isso pra nossa vida. Então, quando a Michelle bateu 100 mil seguidores, cara, a gente estourou um champanhe, o F tava aqui, cara, a gente escreveu a rolha do 100K. Marco, essa rolha tá guardada como algo muito especial. Então, são muitas coisas bacanas, assim. E o que o Vinícius fazia com a garrafa, né? Todo mundo escrevia um bilhete, colocava dentro dessa garrafa e era escrito um rótulo do que foi, qual projeto foi. E eles fizeram uma estante com todas as garrafas, com todos os projetos, né? As garrafas vazias. Sim, né? sim. Então, isso é fundamental. Assim, é bacana. cultura, é engajamento, é pertencimento. Então, são elementos que a gente constrói e principalmente... Traz gente que quer viver aquilo, né? Traz gente que quer Que ver, legal. cara. E aí as pessoas falam, caramba, eu quero trabalhar nessa empresa, isso é muito legal. É massa, cara. Todo mundo gosta de fazer parte de algo que é maior do que ela. E são através desses rituais, dessas comemorações, dessa cultura de comemorar que tudo isso é possibilitado. Massa, João. Acho que é isso por hoje. É isso. Queria dizer que, primeiro, qual que é a sacada? Verdade. Qual que é a sacada? Eu gostei dessa sacada do cultura de vendas além do time ali, né, de vendas, né? De trazer o próprio cliente, né? Então, a comemoração para mim é algo sensacional, porque ela é que gera toda essa energia, todo esse movimento. Dani, deixa eu te contar, cara, vou te pedir um minuto. Esse lance de envolver o cliente com a rolha é mas o sino é tão forte, cara, porque a gente grava o sino, posta nos stories, e aí o cara ele segue o nosso conteúdo, ele vem pra cá porque ele quer bater o sino. E aí ele vem pra bater o sino com a gente, ele pede pra marcar ele. A gente acaba se tornando tão íntimo de alguns clientes que
A gente vai falar disso em outro episódio, mas tem momentos que o cliente ele não quer comprar nada, mas a gente tá perto de vender, a gente tem um relacionamento tão forte que, cara, compra esse produto aqui de mim agora, não daqui um mês, pra me ajudar a bater essa meta desse mês, porque o cliente quer ver o sino tocar e quer ver a gente comemorando. Isso aconteceu muitas vezes, muitas. A gente vai falar um podcast só sobre isso, que é pedir ajuda do cliente pra bater meta, que é um dos gatilhos fantásticos. Eu vou contar várias histórias sobre isso, mas pode continuar. Então, assim, gostei muito dessa sacada, né? Eu acredito muito na cultura, essa energia, né? A gente trocou várias ideias, mas eu gostei disso, de trazer de levar para o cliente também essa cultura, né? Ele passa por essa... Eu sou um defensor da área de receita, né? Nas 3 áreas, mas, cara, que sensacional chegar na... Então, trazer o cliente para dentro dessa cultura de vendas também é fantástico, é muito legal. Gera uma conexão muito grande, né? E pode ter certeza, te garante a recompra. A minha sacada que eu deixo só existem 2 times dentro de uma empresa. O time que vende e o time que ajuda a vender. Traz essa mentalidade para tua empresa, desde a moça da copa, desde a secretária, desde a recepcionista até o cara que fecha as vendas. Passa por todo mundo, traz essa consciência. Só isso já vai aumentar teus resultados. Verdade. E por último, né, queria dizer que foi um prazer inenarrável estar em mais um episódio com vocês. Dani, foi um prazer inenarrável gravar mais esse conteúdo contigo. Bora lá. E por último, né? E toca o sino. Toca o sino.